estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias, quando a gente está tratando e trazendo para vocês assuntos que podem nos ajudar no nosso dia a dia e tornar a nossa vida melhor. O assunto de hoje é um assunto da maior importância. Eu acabo falando isso para todos os temas que a gente fala aqui, né? Mas é verdade. Esse assunto é um assunto que você precisa realmente ter atenção, porque o dezembro ele se pinta de laranja para chamar a nossa atenção. A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o câncer de maior incidência aqui no Brasil. Uma pesquisa informa que 1 a cada 3 casos de câncer aqui no Brasil são câncer de pele. Medidas simples são importantes, não apenas durante o verão, mas dentro do nosso cuidado do dia a dia. Para falar sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a doutora Simone Guarsoni, ela que é radiologista e é uma das pessoas que tem batalhado aí nessas campanhas do Dezembro Laranja. Doutora Simone, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui no Conversa Pública, na Rede Boas Novas de televisão e rádio. Eu que agradeço, Celeste, um prazer estar aqui com vocês. Uma campanha que já vem desde 2014 e, no entanto, a gente continua considerando, né, as pesquisas indicando que o câncer de pele é um dos cânceres de maior incidência no Brasil. O que acontece? Por que esse câncer não é dominado? Celeste, muito por falta de informação, né? E o grande objetivo da campanha do Dezembro Laranja, eu sou radiologista, né? Não sou dermatologista, mas o grande objetivo é educar a população para o câncer de pele, né? É educar, mostrar que um câncer, quando nós fazemos um diagnóstico precoce, ele tem muita chance de cura, né? Outra coisa que assim, então são 2 pilares essa campanha. Uma é a prevenção, né? E aí a gente estabelece todos os critérios de prevenção, mostra para o paciente, e a importância de, se o paciente aparecer alguma lesão que não está cicatrizando, procurar um dermatologista para um diagnóstico precoce. Esses são os 2 pilares, prevenção e a consulta dermatologista para o diagnóstico precoce. Perfeito. A gente também sempre tem falado isso, sempre que a gente trata de câncer, chamado a atenção para a importância do diagnóstico rápido, do diagnóstico precoce, porque ele pode resolver o problema, ele pode salvar vidas de verdade, né? E daí a importância da informação, como você está trazendo para a gente hoje aqui. O que é exatamente o câncer de pele, doutora? Sim, eu queria assim, deixar claro uma coisa, Celeste. Eu, como médica, e eu notei que vários colegas médicos de outras áreas que não sejam da dermatologia, você sabe que não existia Dezembro Laranja para a gente. Eu, sinceramente, não lembro do Dezembro Laranja. Eu entrei depois da pandemia, houve um boom da ultrassonografia dermatológica, as sondas, que são aqueles transdutores do ultrassom, as empresas a gente começou a trazer mais essas sondas, comprar, as clínicas resolveram comprar, e realmente depois da pandemia, no Brasil, houve assim, no setor de ultrassonografia, houve assim um despertamento para a ultrassonografia dermatológica. E eu só fui conhecer o Dezembro Laranja ano passado. Me ligaram e falaram assim: você quer participar do Dezembro Laranja? A gente vai colocar um aparelho top e a gente vai fazer ultrassonografia. E aí que eu comecei a me engajar, comecei a descobrir, e eu achei assim uma campanha extremamente organizada. Agora, o câncer de pele, existem os não melanomas e os melanomas, né? Os não melanomas, graças a Deus, são os mais comuns, né? Por que eu falo graças a Deus? Porque eles
têm um crescimento muito longo, muito arrastado, e eles não são tão letais. É óbvio que se o paciente, a gente até nessa última campanha, a gente viu um paciente com muito carcinoma base celular, que é o mais comum, é muito em pessoas claras, né, olhos claros, cabelos ruivos, loiros, que aquele caso ali, ele realmente vai ter que ser estadiado, mas ele protelou muito, era um senhor de 81 anos, que várias vezes fugiu das cirurgias, então esse caso do baso celular, ele realmente, ele demorou muito, né, não se pode demorar, por exemplo, com melanoma, né, mas quando entra essa estatística do câncer de pele, ser o mais comum no país, ele está subtendido os cânceres não melanomas, ok? Os não melanomas, que são o basocelular, o espinocelular, principalmente, são os dois mais comuns. O basocelular é o mais comum. Esses nomes, eles são simplesmente da célula que foi alterada por alguma mutação genética. Né, por o DNA da célula começou a desenvolver desordenadamente, como qualquer outro tipo de câncer. Né? Só que, como, por exemplo, o câncer de pulmão, que está comprovado, que existe grandemente um fator extrínseco, que é o fumo, na pele existe o fator extrínseco, que é o sol. Então, assim, existem coisas que você não pode mudar no câncer de pele. A genética, né? Você não pode mudar a sua genética. Né? Mas você pode mudar, se proteger do sol. Né? Esse eu acho que é o grande gancho da campanha do Dezembro Laranja. Né? Assim, é porque o sol, quando a gente pensa em verão e sol, a gente pensa em alegria. Não tem como não pensar em alegria. Né? Então, as pessoas, por que não juntar a saúde da pele a essa alegria? Eu tenho lido muito sobre isso, e a saúde da pele, você tem que contar assim, a saúde da pele é a saúde do seu corpo. Né? A gente cuida de tantas outras coisas, mas a gente esquece de passar um protetor solar para ir ali fora. Verdade. Só passa quando vai na praia, né? E não é, e tem que passar até nos dias nublados. Porque a radiação ultravioleta ela não quer saber. Ela vai. Uma outra coisa você está falando, né? O sol é um dos maiores causadores, um dos principais responsáveis pelo câncer de pele. E eu fico pensando que, às vezes, a gente pensa que é o sol só aquele sol quentaço, né, quando você vai na praia, mas, muitas vezes, o mormaço, ele é muito perigoso. Né? Eu falo isso, doutora, porque, assim, sabe que as maiores queimaduras que eu tive de praia foi com mormaço? Exatamente por achar que mormaço não vai ter, não tem problema, né? A gente aguenta mais e depois você está lá com uma pele toda arrebentada por causa de mormaço. Né? Porque a radiação ultravioleta, ela está, né, assim, várias horas ao dia, mas ela é maior entre 9 e 4 horas da tarde, entre 9 e 15 horas, 16 horas, mas ela atravessa as nuvens. Né? E existem, assim, por exemplo, dentro da radiação ultravioleta, tem a UVA e UVB. A UVA, ela que é responsável pelo câncer de pele, pelo fotoenvelhecimento. A UVB é a da queimadura, né? A da queimadura, é a dos dias nublados, né? É óbvio que as duas estão sempre, mas a UVB ela é mais desse horário, de 9 às 15, aquele sol, né, é a UVB. Né? Então, é a importância. E uma coisa que eu achei muito interessante nesses estudos é que você sabe que a Sociedade de Dermatologista ela está até criando, assim, dentro dessa mudança de tributação, colocar os protetores solares como itens essenciais para ver se baixa o custo, né? Com menos impostos, para que a população tenha... Quando a gente pensa em protetor, a gente pensa num produto caro. Né? Verdade. A gente luxo, pensa, luxo. é luxo. Como é que a população, né, é uma coisa cara, é um produto caro. Né? Se você for comprar com mais de 50 de fator de proteção, que são os melhores, eles são os mais caros. Né? Então, eles estão tentando, junto com o governo, diminuir essa tributação em cima dos protetores. Mas isso vai ser um processo. Né? A gente tem que usar o que a gente tem agora, né? Que são as campanhas, agora no início do verão.
tem várias particularidades, né? Por exemplo, o autoexame, prestar atenção à sua pele, né? Nessa última campanha, tinha um paciente que tinha um melanoma na planta do pé. A gente não fica olhando a planta do pé, mas é um lugar frequente de melanoma. E o couro cabeludo, né? Isso aí, queridos. Eu estou conversando hoje com a doutora Simone Quarzoni. Doutora Simone, ela é radiologista, mas é uma pessoa completamente engajada na campanha Dezembro Laranja, que está chamando a atenção da população para a questão do câncer de pele. Um câncer importante que é, aqui no Brasil, o câncer de maior incidência, né? Embora seja um tipo deles, como ela já explicou para a gente, mas que merece a nossa atenção. Doutora Simone, fala para a gente como é o início do câncer de pele e aprofunda esse negócio aí. Começando na sola do pé, no couro cabeludo, o que é isso? Sim, geralmente ele começa nas áreas expostas ao sol, né? Então ele é muito frequente na face, na orelha, no couro cabeludo, pescoço. E geralmente o vaso celular, ele começa com uma pápula. Pápula é como se fosse um nódulozinho, uma picadinha do mosquito que incha um pouquinho, uma pápula. Rosa, um pouquinho translúcida, a gente fala que tem um aspecto perolado. Mas principalmente, Celeste, prestar atenção em alguma lesão que não está cicatrizando. Pelo contrário, ela está evoluindo. Uma lesão que, se você tocar ou esbarrar, sangra. De longa data, apesar de que o melanoma é diferente. Isso eu estou falando da pápula rosa, perolada, é o basocelular, é o mais comum, muito comum na ponta do nariz, muito comum. Então, a gente tem que lembrar de colocar o protetor na orelha, né, no nariz, no pescoço, a gente esquece. Couro cabeludo, não sei como que a gente vai fazer, mas o chapéu está aí, com abas largas, né, para proteger o couro cabeludo. E o melanoma, não. O melanoma já é diferente. O melanoma, ele começa com uma pinta, um sinal escuro. E se você prestar atenção, se ele muda os tons, ele geralmente é escuro, acastanhado, mas ele pode ter lugares azulados, enegrecidos mesmo, pretos mesmo. E se ele muda, se ele aumenta, se as bordas da lesão são irregulares, procure o dermatologista. O diagnóstico do câncer de pele, quem vai fazer é o dermatologista. Cabe à população, cabe a nós, nos prevenir, e se existe alguma lesão que não está cicatrizando, que está evoluindo, procurar o dermatologista. Okay? E quais são as chances de cura do câncer de pele? Os mais comuns, o espinocelular e o basocelular, a chance é muito alta de cura, se for detectado. Geralmente são curáveis. Os melanomas, 90% são curados se forem diagnóstico precoce. O melanoma é um câncer que eu chamo assim, é um câncer bem ruim, bem ruim. Ele faz metástase rápido, né? E quando ele já é metastático, ele não tem muita chance de cura. Existem muitos imunobiológicos, muito tratamento para prolongar, mas depois da metástase é difícil a cura. A medicina está evoluindo muito para os imunobiológicos, para os imunoterápicos, né? Então, eu creio que lá na frente a gente pode ter boas notícias, ok? Mas ficar atento, a gente tem que ficar atento à planta do pé, aquele sinal que de repente muda, ele começa a coçar, ele começa a descamar, né? Ficar atento ao corpo, à pele. Quando você fala da metástase, da possibilidade de metástase, é metástase para outras partes da pele ou para outros órgãos do corpo? Ele geralmente começa com a metástase que a gente chama a distância, metástase satélite. Existem alguns tipos de metástase. Tem a metástase satélite, a metástase à distância e a metástase linfonodal. E geralmente essas metástases vão pelo sistema linfático. E o ultrassom, a importância dele no melanoma e nos outros tipos de câncer é muito interessante, porque com essas sondas de alta resolução, que chegaram agora no mercado, agora não, já tem uns 5 anos ou mais, tá
está mais popularizado, vamos dizer assim. Os médicos estão querendo ter esse conhecimento de ultrassom dermatológico. Então, o ultrassom, ele vai ser muito importante para medir a profundidade do tumor, para medir os bordos, para ver se tem algum vaso calibroso passando próximo, o que vai facilitar a metástase, se está invadindo o nervo, a musculatura. Então, ele vê muito bem a profundidade, ele vê a vascularização. Você coloca um Doppler, que é um sistema de ultrassom para ver a vascularização do tumor, o melanoma, ele brilha, ele não tem um espaçozinho do melanoma que ele não é hipervascularizado. Os outros também, mas o melanoma é assim, choca, sabe? E a gente vai procurando algumas metástases em trânsito, metástases satélites até 2 centímetros, mais de 2 centímetros. A gente tem que procurar até a primeira cadeia linfonodal. Então, por exemplo, se for no pé, a gente vai procurar metástase até o oco poplíteo, que é essa região atrás do joelho. Se for na coxa, você tem que procurar no oco poplíteo, você tem que procurar na região inguinal, né? Achou metástase, esse paciente vai ter que ser estadiado. Aí muda o protocolo, aí entra um oncologista, e uma coisa muito interessante do melanoma é medir a profundidade, a gente chama o índice de Breslow. Isso, o próprio dermatologista ele vai ver esse índice de profundidade, que é o índice de Breslow, lá na lâmina, né, com patologia, e nós também vamos falar qual é o índice também pelo ultrassom. Então, o ultrassom e o dermato, a gente está caminhando juntos, ok? Perfeito, perfeito. É isso aí, queridos. Olha só, a gente aqui conversando sobre o câncer de pele, né? Doutora Simone Guassoni trazendo informações assim, preciosas, que, na verdade, os cuidados com a pele, os cuidados com a gente, só dependem de nós, né? A gente precisa olhar o nosso corpo, ter atenção, prestar atenção naquelas coisinhas diferentes que aparecem, e ela já deu aí várias dicas para a gente, né? Se tem um sinalzinho, uma bolha que aparece, uma mancha que aparece, e que ele começa a sangrar, começa a incomodar, começa a mudar, né, de tamanho, de forma, etc., a gente deve consultar um dermatologista para saber aí o que a gente está enfrentando, porque quanto mais rápido a gente identificar o câncer de pele, mais rápido a gente trata e a gente cura. Doutora Simone, eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: o nosso SUS, ele tem um atendimento preciso, rápido, efetivo para essas questões do câncer de pele? Porque a gente está falando aqui da grande população brasileira, de um país absolutamente ensolarado, e, de repente, a pessoa tem um sinalzinho desse, vai procurar um dermato, nem sempre é possível. O SUS dá atendimento preciso? Eu creio que sim, mas eu confio muito nos hospitais escola. Os hospitais escolas, okay, eles têm serviços de dermatos bem arrojados. Eu fiquei muito impressionada lá no Hospital da Campanha. É interessante essa campanha, porque você entra no site, você vê qual o hospital que está próximo à sua região, próximo à sua casa, você se inscreve gratuitamente, e foi muito interessante que essa última campanha, nós chegamos lá 8 horas, o hall do hospital estava absolutamente lotado. Eu falei, hoje a gente vai trabalhar, né? Sol a pino, e realmente estava muito lotado, mas eles drenam porque ali é para ter um diagnóstico precoce de câncer de pele, né? Então, não é para embelezamento, não é para outras patologias, é para detecção precoce. Então, eu creio que os hospitais e escolas são muito arrojados. O CISREG, que é o sistema de regulação do município, através das clínicas da família, eles vão direcionar, né, para dermatologistas. Eu não sei precisar o intervalo, mas eu vi lá no Dezembro Laranja, os hospitais escola, o Antônio Pedro funcionando muito bem. Excelente, muito bem. Era uma equipe multidisciplinar, tinham dermatologistas, tinham cirurgiões dermatológicos, uma equipe esperando no centro cirúrgico. Então, algumas lesões já foram retiradas lá na hora, ou encaminhadas, outras encaminhadas para o ambulatório. Eu creio que os outros hospitais de escola também, o ERJ, o Fundão, e o sistema de regulação, ele tem melhorado muito.
Ele tem melhorado muito. Eu fui de um hospital, mas lá não tinha dermato. A proposta é outra, é emergência. Mas eu creio que os hospitais que têm ambulatórios, existem grandes centros de ambulatório hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o grande viés são os hospitais de escola, na minha opinião. Minha opinião, ok? Como é o tratamento do câncer de pele? É um tratamento mais invasivo? Porque a gente sempre, essa palavra câncer, ela sempre traz um peso enorme, né? Uma preocupação enorme. Como é o tratamento de câncer de pele? Você disse que, de repente, lá no próprio hospital escola, de repente foi retirado, né, num procedimento aparentemente simples. Sim, e os procedimentos do câncer precoce são simples, né? Eles tiram, muitas vezes, por exemplo, no melanoma, já fica um patologista do lado, porque eles precisam ver as margens livres do tumor, né? Então, eles entram com o patologista e vão aumentando a margem, mas se ele é diagnosticado precocemente, são tratamentos simples, são excisões, né? Excisões e vida que segue. O problema são os cânceres que já estão com estágio avançado. Aí entra químio, entra rádio, entra imunoterápico, que são caríssimos, né? Tudo vai depender do grau da lesão. Por exemplo, um paciente que a gente atendeu, quer dizer, um câncer basocelular, que é um câncer entre os de pele, o menos letal. Mas ele tinha câncer basocelular em várias partes do rosto. Várias. E já com invasão, por exemplo, da órbita, por um baso, né, por um baso celular profundo da cartilagem do ouvido, da orelha. E aí se perguntou, o que você vai fazer? Porque vai ter que se fazer retalhos no rosto, se forem retirados, né? E paciente idoso. Bom, aí fica para os dermatos resolverem, eu sou radiologista. Tá certo, tá certo. Simone, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa de hoje, mas eu não resisto para te perguntar ainda uma questão, que é, a gente vive um tempo de mudanças climáticas, com aquecimento extremo, aquecimento global extremo, né? E num tempo onde a gente traz tamanha preocupação com o câncer de pele. Como lidar com essa questão e como cuidar disso, né, frente a esse aquecimento extremo, já caminhando para o seu recadinho final para o nosso podcast. Ok. Usem protetores solares, lembrar dos chapéus, né, para evitar câncer no couro cabeludo, óculos escuro, né, existe melanoma de coroide, né, onde tem melanose, onde tem célula, né, pode ter câncer. Então, protetores solares, dias nublados, dias ensolarados, eu coloco protetor solar todos os dias, né? Olhe lá no seu protetor, veja se ele tem lá escrito se ele tem proteção UVA e UVB. UVB geralmente são cruzinhas, ou então um número acima de 12 é maravilhoso. E usem protetores mais altos, né? E eu sei que a pele bronzeada é bonita, eu gosto muito de pele bronzeada bonita, mas eu confesso que depois de participar desses dezembros laranja, eu já estou mais cautelosa, né? Então, é usar protetor, usar chapéu, usar óculos escuro, evitar ficar exposto ao sol naqueles máximos, né, meio-dia, 11 horas, entre 9 a 15, né? Ninguém chega na praia, é difícil chegar na praia antes das 9, né? Mas evitar esses picos, ficar embaixo. Outra coisa interessante, os guarda-sóis de algodão, eles passam menos algodão e lona. Tem outro material, algodão e lona, eles passam menos radiação. Aquele outro que é mais fino, ele passa bastante, e tem muito na praia, a gente vê muito na praia. Algodão e lona passa menos radiação. E você falou nos óculos escuros, e é bom a gente chamar a atenção para o seguinte, o cuidado com óculos comprado em qualquer lugar, com um vidro, né? Vidro que só é escuro porque esse vidro, além de não proteger nada para a questão do câncer, ele ainda pode prejudicar a sua visão, né, Simone? Um cuidado que realmente precisa ter, né? Sim. É isso aí.
Doutora Simone Guarsoni, falando aqui para a gente sobre o câncer de pele, com informações preciosas. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Celeste, um prazer. Isso muito obrigada. Obrigada a você também que participou conosco e até a próxima.